de ser afastado o mais rápido possível, já está preso, não tem que sair da cadeia, porque por tudo aquilo que foi apurado e que confirmou a nossa análise aqui diária, é um sociopata sádico, é um monstro capaz de fazer isso com uma criança de 4 anos, sendo reincidente, de acordo com o relato daquelas pessoas que antes se sentiam acuadas, amedrontadas em razão das ligações do próprio pai do vereador Jairo, com aquilo que é apontado pelas investigações, essas suspeitas de vínculo com milícia. As pessoas ficam com medo, e é compreensível esse medo, e é preciso, quando o sujeito é pego, criar toda uma atmosfera de conforto, de acolhimento, para que as pessoas possam falar tudo aquilo que sabem. Felizmente essa investigação avançou, felizmente mensagens foram interceptadas, foram recuperadas, mesmo tendo sido apagadas, mostraram que a Monique já sabia aquilo que tinha acontecido. A gente levantou aqui todas as hipóteses a respeito do comportamento dela, das lacunas, das omissões, quer dizer, se é um amor, se era uma cumplicidade porque tinha culpa no envolvimento, se era qualquer outra coisa, se estava sendo ameaçada, ou, enfim, uma omissão deliberada que é lamentável. E parece que a investigação apontou uma cumplicidade nisso tudo e que precisa ser devidamente apurada em todos os seus detalhes para ver o grau de envolvimento da Monique nesse caso macabro que embrulha o estômago da gente. A gente acorda indignado, revoltado, com tamanha perversidade. Nesse momento eu sempre acabo buscando algum conforto na literatura, nas lembranças daquilo que eu li, e eu já escrevi até no ano passado, em razão da pandemia e em razão da morte do meu escritor favorito da juventude, na verdade, Rubem Fonseca. Ele descreveu com a crueza de detalhes a perversidade e a crueldade humana no Rio de Janeiro, que já tem personagens assim há muito tempo. O Rubem Fonseca, ele passou um período como comissário na Polícia Civil de 31 de dezembro de 1952, quando começou a registrar ocorrências no 16º Distrito Policial, em São Cristóvão, subúrbio operário, até 6 de fevereiro de 1958. Foi praticamente ali 6 anos, menos até, e aquilo marcou ele para a vida toda. Até a sua filha Bia Corrêa do Lago, quando ele morreu, deu a declaração dizendo que ele viu bandido, ele conversou, ele investigou, ele fez inquérito, ele entrevistou os bandidos. Ele diz que aquilo marcou ele para o resto da vida, como se ele tivesse passado 90 anos ali dentro. E isso, aí sou eu falando, aparece muito na obra dele, nos contos com os quais ele ficou consagrado, como Feliz Ano Novo, aqueles atos perversos de bandidos numa festa de Réveillon, o cobrador, o sujeito que vai cometendo atrocidades, achando que o mundo deve um monte de coisas a ele. Tem o passeio noturno, o executivo, que no fim do dia de um expediente, um sujeito aparentemente normal sai na rua de carro para atropelar as outras pessoas. Então essa perversidade, esse demônio oculto na personalidade de algumas pessoas que levam uma vida social e conversam, e têm relações, e convivem com muita gente que nem sequer imagina o quanto elas são assim. Tudo isso aparece na obra do Rubem Fonseca e eu acho que prepara muito a gente para a vida, principalmente no Brasil e no Rio de Janeiro. Ele descreveu muito bem essa realidade em todas as suas vísceras, e no meu artigo A Vacina Literária, que eu publiquei no ano passado, eu terminava dizendo que eu preferia essa realidade nua e crua, né, contra todos os embustes, contra todos os deslumbramentos que muita gente ainda tem, e que esse tipo de sociopata, de monstro, atue na política, quer dizer, ajudando a estabelecer as regras do próprio convívio social, ajudando a estabelecer leis. Isso é ainda um agravante nesse lado estarrecedor de todo esse caso. E a gente vê isso acontecer com pessoas que roubam dinheiro público, que desviam dinheiro público, etc. Só que aí vem um caso de violência física mesmo, e ainda mais contra a criança, a pessoa mais vulnerável, incapaz de reagir, porque não tem força, porque depende do pai, da mãe, e a gente vive agora essa dor do pai separado da mãe. A mãe se juntou a esse sujeito asqueroso, e o pai fez até uma postagem em rede social pedindo desculpa para o filho, onde quer que ele esteja, por não ter feito mais. Então tudo isso mexe muito com a gente, porque é um caso com que a gente se identifica.
as pessoas que amam os seus cônjuges e ficam pensando se deixarem, quem é que poderia entrar num lugar e como lidar com essa situação, as pessoas que já são separadas, se cria um vínculo aí entre pais e filhos ainda maior diante da barbaridade que alguém foi capaz de cometer contra o filho de outra pessoa e já tendo um histórico de violência em relação a filhos de ex-namorados. Então parece até que procura gente que tenha um filho para exercer o seu sadismo. É bastante estarrecedor, é nojento, a gente acorda assim com uma tristeza, né, carregado de emoção, de comoção, mas esse tipo de gente existe, mesmo que a gente tenha eventualmente dificuldade de explicar, e é preciso ficar alerta com essas possibilidades e a gente precisa estar sempre próximo daquelas pessoas que a gente ama, porque a paternidade, a maternidade, tudo isso é para sempre e vale sempre a nossa fiscalização, a nossa preocupação, mesmo que a gente não tenha o poder de controlar tudo, né? E eu sei que esse pai, ele não tinha esse poder de controlar tudo e o mínimo que as autoridades podem fazer para ele e para todas as pessoas que amavam o Henri é uma punição severa e, lamentavelmente, a legislação penal brasileira tem um limite aí de 30 anos na cadeia. Um sujeito monstruoso como esse devia pegar prisão perpétua.